Hoje nós vamos falar sobre consagração. Muito especial e muito necessário falar sobre consagração. Então abra sua Bíblia aí, no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 5. Nós estamos lendo aqui na versão NAA. Então, fique à vontade para ler nessa versão ou acompanhar na versão que lhe é costumeira. Nós vamos ler a partir do verso 1, que o Senhor nos guie nisso. Na Bíblia está escrito o seguinte: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi este o valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Essa é a palavra do Senhor. Santo Espírito, continua falando com a gente aqui, tocando os nossos corações, trazendo entendimento da Tua palavra, nos livrando de toda distração, excluindo todo ruído, ministrando aos corações o que só pode ser ministrado pelo poder de Deus. O que eu te peço é que ao fim dessa ministração nunca mais sejamos os mesmos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Ficamos um tempo sem ter culto, né, gente? Jogo disso, jogo daquilo. No fim das contas, você pergunta se valeu a pena, não é verdade? Fala assim: meu Deus do céu, que doideira, né? Nem para ter um jogo maluco. Eu falei com o Moses ali agora, que ele mora na Inglaterra, nasceu na Inglaterra. O jogo ficou 6-4. Nem para ter uma loucura dessa, né? O Brasil metendo gol, tomando gol, nem para ter uma trocação dessa serviu. Não é verdade? 6-4, moço. Teve gol até da rainha. Teve gol, todo mundo fez gol. É uma loucura. É bom, né? De vez em quando tem essas alegrias no futebol. Então, amigos, vamos falar sobre consagração. Nós estamos diante de um texto que, particularmente, quero trazer um testemunho pessoal para vocês. Ele foi citado na primeira vez que eu subi para ministrar a palavra na igreja, lá em Belo Horizonte, um púlpito pequeno. Eu subi para ministrar, tinha umas senhoras ali na escada, bem pertinho da escada. Eu subi, elas me chamam: irmão Pedro. Pois não? Elas falaram: o irmão sabe que se ministrar em pecado, Deus pode te matar em cima, né? Aquilo me assustou literalmente, porque eu corria sério risco de morrer ali em cima. A verdade era essa. Entendo que é uma teologia exagerada, mas foi necessária para gerar em mim um temor disso aqui, para gerar em mim um respeito por esse lugar.
Às vezes nós esquecemos que tem um Deus que zela pela casa dele, pelas coisas dele, que zela pela palavra dele, que zela pela honra dele. O problema é quando nós deixamos para lá a mão de Deus, deixamos para lá a onisciência de Deus. A verdade é que das características, um dos atributos de Deus é a onisciência. Quando oramos para esse Deus que é onipresente e onisciente, nós precisamos lembrar que Ele sabe de tudo. Não tem nada escondido de Deus. Não tem nada escondido de Deus. Num quarto escuro Ele viu. Na rua escura Ele viu. Lá na areia da praia, de madrugada, Ele viu. Lá atrás do quiosque com a luz apagada, Ele viu. Na boca de fumo, longe da sua casa, Ele viu. Naquela cobertura, naquela festinha, Ele viu. No banheiro da balada, Ele viu. No subterrâneo, lá na Coreia do Sul, que você achou que ninguém te viu e você foi para a balada subterrânea, Ele viu. Por quê? Ele é onisciente. E Ele não deixa de ser onisciente em momento nenhum. Nós temos lapsos de habilidades. Em algum momento eu sou mais atento. Em algum momento eu sou mais elétrico. Em alguns momentos eu sou mais criativo. Isso depende do meu sono, depende da minha alimentação, isso depende do meu humor, isso depende do meu casamento, isso depende do meu relacionamento com meus filhos. Isso tudo afeta a forma como eu ministro aqui. Mas Deus não é afetado, a onisciência dele não é afetada por dia frio, por dia mau, por guerra ou por ausência de guerra. Ele continua sendo onisciente. Quando a igreja tem muito, quando a igreja tem pouco, quando a igreja está cheia, quando a igreja está vazia, Ele continua sendo Deus, e nós temos que lembrar disso. Ele continua sendo Deus, Ele continua sabendo de tudo. Então Ele sabe quando nós maquinamos o pecado, e a consagração ela é diretamente impedida por essa maquinação intencional do pecado. Eu posso errar no meu dia, posso sentar-lhe a buzina numa pessoa no trânsito, vir até a discutir com alguém no trânsito. Pode acontecer, não é o que eu quero, mas pode acontecer. Mas eu não saí de casa, acordei, abri a janela, eis um bom dia para arrumar uma treta na Avenida das Américas. Não foi o que eu desejei quando eu acordei. Eis um bom dia para trocar soco na orla do recreio. Não maquinei o mal. Não foi intencional, não foi arquitetado, eu não desenhei o mal. Eis um bom dia para ter uma situação com a minha esposa, 5 da manhã, porque os problemas que eu tenho com a peça é esse, é 5 da manhã. Se eu não resolvo, acabou meu dia. Acordo 4 todo dia, então, na hora que eu estou saindo, se tiver que resolver alguma coisa, é esse horário. Não acordo, um bom dia para ter uma situação com a minha esposa, mas pode acontecer. E aí eu tenho que saber o seguinte: eu posso vir ministrar aqui, eu posso ir na sua célula, eu posso ir na sua casa, eu posso colocar a mão na sua cabeça, eu posso ir no hospital, eu posso ir no presídio, sem pedir perdão para minha esposa, sem pedir perdão para os meus filhos, sem pedir perdão para os meus pais, sem pedir perdão para Deus e fingir que está tudo certo, mas a verdade é que Deus sabe o que está acontecendo. A verdade é que Deus sabe. Quando eu subo aqui e não pedir perdão para uma pessoa que eu feri, quando eu subo aqui e tem ódio no coração, quando eu vou orar e eu não me arrependi das minhas práticas carnais, você não sabe, porque você olha e eu estou sempre do mesmo jeito, mas Deus sabe. Deus sabe. Quando você está abrindo uma porta para alguém entrar na igreja, mas você está na beirada do inferno. Deus sabe. Quando nós servimos no automático,
Deus sabe quando nós queremos reproduzir o comportamento de alguém. Deus sabe, porque Ele é onisciente, não podemos nos esquecer disso. É o que esse texto nos mostra. Deus é onisciente, e Ele às vezes nem nos pede para entregar algumas coisas que nós entregamos por conta própria. E aí quando nós nos propomos a entregar, aí sim Ele fala: olha, já que você está me entregando, então faz direito. Já que você disse que ia viver para a obra, eu espero que você viva para a obra. Já que você disse que ia entregar a sua juventude, eu espero que você entregue a sua juventude. Já que você disse que ia estudar a palavra, eu espero que você estude a palavra. Caso contrário, é melhor não falar. A Bíblia diz que o sábio se cala. O tolo é que faz promessas que não podem ser cumpridas. O tolo é que diz coisas que ele sabe que ele não vai cumprir. Então, nós temos um casal que viu a igreja crescendo, viu os apóstolos ganhando reconhecimento, e aí eles queriam entrar nessa onda de também ser reconhecidos, de também ser visto, de também ter um nome comentado nas esquinas, nos corredores da igreja. A verdade é a seguinte: todo mundo quer um reconhecimento, ou não quer? A verdade é que quer sim. A pessoa quer ministrar e você falar com ela: foi uma bênção. A pessoa quer fazer uma oração e ouvir: foi uma bênção. Normal? Normal? Nós vamos ficar só tomando pancada? Todo mundo quer ouvir um elogiozinho de vez em quando? Ou não quer? Só quer ouvir que está ruim, só quer ouvir que não está bom, só quer ouvir que não presta, só quer ouvir que tem que melhorar? De certa forma, todo mundo busca um reconhecimento. Se é um reconhecimento que te mantém com os pés no chão, que me mantém com os pés no chão, está tudo bem. A questão é que, às vezes, esse reconhecimento é para ser uma plataforma que me coloca acima do outro. Aí é antibíblico. Aí desnivela os relacionamentos dentro da igreja. E aqui eles estavam intencionalmente buscando um desnivelamento em relação a eles, porque eles queriam ser reconhecidos na mesma proporção que os apóstolos. Eles não queriam se colocar na condição de membros, eles queriam se colocar na condição de apóstolos, sendo que eles não tinham a bênção dos apóstolos, eles não tinham experiência apostólica, eles não tinham conhecimento apostólico, e eles tinham que fazer algo que os apóstolos não estavam fazendo, que era o quê? Preparar a igreja para que os apóstolos fizessem o que eles foram chamados para fazer: pregar a palavra. Nesse momento, os apóstolos já estão lidando com algumas questões que precisam ser deixadas com alguns para eles focarem em outro. Então o papel deles era aliviar o papel dos apóstolos, era só isso. Mas eles se deixam levar pela entrega generosa de Barnabé. Barnabé deu um lote. Eles falaram: vamos fazer a mesma coisa. Barnabé foi elogiado, Barnabé foi aplaudido, vamos fazer a mesma coisa. Então ele pega um lote que era dele, vende o lote por 10 mil reais e entrega 3. Aí o Pedro vê aquele dinheiro: amém. Mas deixa eu te falar, Deus sabe que você vendeu por 10. Você está me enganando. Mas Deus sabe que você vendeu por 10. Você não precisava nem ter vendido o lote, era seu. E depois que você vendeu, o dinheiro era seu também. Por que você está fazendo isso? A pergunta é essa. E aí nós entramos aqui na nossa aplicação. Primeiro ponto: o perigo de buscar reconhecimento pelo que eu faço. A mentira pode facilmente se transformar em uma verdade. E essa verdade pode se transformar em um estilo de vida. E esse estilo de vida mentiroso precisa ser sustentado. E só tem uma coisa que sustenta um estilo de vida mentiroso: mais mentira. Se a vida é estruturada por mentira, ela vai continuar sendo estruturada por mentira. Eu acho que eu já contei um caso aqui. Jogava futebol de várzea em Belo Horizonte. Nunca tive inclinação para ser craque. A verdade é essa. Então, quando eu vi que eu não ia jogar em time grande, eu fui jogar várzea em Belo Horizonte. E fiquei um tempo jogando várzea.
Aí um dia um cara sumiu, parou de jogar com a gente, era um time, a gente recebia um trocado para jogar, cada jogo acho que era R$150, não lembro, era um time, a gente treinava e tudo. O cara desapareceu, sumiu, ficou 6 meses sumido. Aí ele aparece depois de 6 meses. Falamos com ele, aí, cara, sumiu, o que aconteceu? Falou, pô, cara, acho que ele falou que foi jogar lá no Chipre. Falou assim, não, arrumei uma barca lá no Chipre, cara. Fiquei lá no Chipre 6 meses. Acho que ele falou foi o Chipre mesmo. Esses lugares que acaba que vai mesmo um ou outro jogador, né? Aí nós acreditamos, porque o cara até jogava um futebol. Aí deu um tempo, a mulher dele apareceu. Nós falamos, e aí, como é que foi no Chipre? Ela, Chipre? Que Chipre? O cara falou que ficou 6 meses no Chipre. Ela falou, não ficou no Chipre nada. Foi preso, não pagou a pensão para o outro filho dele, ficou 6 meses preso. Eu falei, que isso, cara? Inventou tudo, inventou um campeonato que jogou. A mentira do cara tinha começo, meio e fim. Porque ele apresentou a mentira, ele tinha que sustentar a mentira. Eu não tinha outra coisa para falar. Se a gente não conhecesse a mulher dele, até hoje eu ia pensar que ele jogou, porque a história era perfeita. Ficou preso, mas inventou uma história. Quando a vida começa a ser sustentada por mentira, se não cortar, você vai precisar de mentira para sustentar. Vai ser mentira atrás de mentira. Se o ministério começa sustentado por mentira, se você não cortar aquilo, vai ser sustentado por mentira o resto da vida. Sustentado por mentira o resto da vida. Então, a consagração requer verdade. Se tem algo para ser acrescentado, ajustado em nós, que seja. Ah, eu estou falando demais, eu sou linguarudo. Admitir logo. Admitir logo. Um dia eu brinquei com um cara, eu falei, irmão, você sabe de tudo, cara. Não, fofoqueiro, na verdade. Ele falou, não é que eu sei de tudo, eu tenho informações privilegiadas. Eu falei, poxa, meu amigo, agora dá nome até para fofoca. Está embelezando até fofoca agora. Nós precisamos entender que o nutriente para mentira sempre é mais mentira. A igreja estava no começo e ter um destaque poderia gerar um privilégio, e privilégio geralmente traz atalho. Aquele casal queria brilhar, mas eles não perceberam que a mesma luz que gera destaque é a mesma luz que revela as mentiras. A mesma luz que brilha aqui em mim agora, aqui, ó, e me deixa às vezes bem na foto, é a mesma luz que na foto pode escrever alguém lá e ó, esse cara está devendo 3 meses de aluguel. Está pregando na igreja, mas mora aqui no condomínio, tem que ver a bagunça que ele faz aqui no condomínio. Por quê? Está em destaque. Tem que ver o que esse cara faz aqui depois de meia-noite. A bagunça que é na casa dele. A mesma luz que gera destaque gera cobrança. Então nós precisamos pensar, será que estamos prontos a lidar com essa luz? Essa luz que, claro, revela nossas qualidades, mas também nossas imperfeições. Eu quero crescer, eu quero liderar, quero ser pastor, quero ser enviado. A mesma luz que brilha para destacar é a mesma luz que também mostra nossas fragilidades, nossas fraquezas e os nossos erros. Esses caras esqueceram, a mesma luz que brilhou em Barnabé é a mesma luz que brilhou neles. Mostrou sinceridade no Barnabé e mostrou mentira neles. É a mesma luz. Precisamos tomar cuidado com isso. Nosso segundo ponto, cuidado com quem você faz aliança. Aqui eles estão falando de marido e mulher, eu vou falar de marido e mulher também. Cuidado com quem você está planejando casar. Cuidado. Eu conheço homens e mulheres, tanto homem quanto mulher, que infelizmente deixaram de ser o que poderiam ser, porque se permitiram viver o resto da vida com alguém que impede eles de ser o que Deus disse que seria. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Eu vejo um ministro e falo, meu Deus do céu, que cara benção. Vejo uma ministra, que mulher benção. Mas o marido dela não dá. A esposa dele não dá, é difícil demais. Todo mundo que passa perto
é ferido, todo mundo que passa perto se machuca. Essa mulher quando abre a boca, esse cara quando abre a boca é caótico, não dá. Cuidado com quem você faz alianças. Cuidado com quem você deseja passar o resto dos seus dias. Uma hora, o apetite sexual muda. Uma hora, o corpo deixa de ser tão atraente como é hoje. Uma hora, o dinheiro deixa de te levar para os restaurantes que hoje te agradam, e aí você vai estar na casa com aquela pessoa, sem ter o mesmo desejo que um dia você teve, sem ter a mesma vontade que um dia você teve, e você vai falar assim, se o que eu tinha era só desejo carnal, baseado em uma estética, mudou, o que eu faço com essa pessoa hoje? Então, cuidado com quem você faz aliança, porque o seu ministério, ele não vai ser sustentado por um casamento com uma pessoa bonita ou feia, ele vai ser sustentado por uma pessoa temente a Deus, que não te impede de chegar aonde Deus quer que você chegue. Cuidado com quem você faz alianças. O que te encanta hoje pode te derrubar amanhã. O que te deixa alegrinho ou alegrinha hoje pode te fazer chorar amanhã. Cuidado com quem você faz alianças. O Ananias e a Safira fizeram uma aliança demoníaca um com o outro. A Bíblia diz que eles se uniram para tentar o Senhor. Muitas alianças ministeriais nascem em mentiras. Isso é terrível. É a mesma coisa, você está lá na sua célula, você e seu auxiliar, seu supervisor chamou vocês para uma conversa. Como é que está a célula? Vocês dois sabem que está ruim. O supervisor está um tempo sem ir lá, aconteceu, mas chamou vocês para conversar. Supervisor, e aí, como é que está a célula? Está uma benção, quase multiplicando. Não está? O cara, já devia ter até multiplicado, tem 30 pessoas lá dentro. A pior coisa que tem é ter uma pessoa que, além de não confrontar o meu pecado, colabora para o meu pecado ser pior do que já é. Essa aliança ministerial é a pior que existe. É a pior. É você ter um amigo que quando você erra, ele bate palma. É você ter uma amiga que quando você erra, bate palma. E ainda se soma a você nisso. E ainda se conecta a você nisso. A verdade é que alianças que nascem na mentira vão ser sustentadas pela mentira. A melhor coisa que pode existir é uma aliança que me leva a saber o que eu tenho que melhorar na minha vida. O que eu tenho que acertar na minha vida. Quando a pessoa me dá acesso ao coração dela, eu falo. Falo numa boa. Estou vendo um monte de gente aqui que eu já falei. Com amor. Nunca faltei o respeito com alguém aqui. O cara quer viver isso? Viva. Quer ser líder? É desse jeito. Ó, pastor, eu não quero abrir mão daquilo. Cara, então não lidera. A partir do momento que você for líder, nós vamos esperar de você um comportamento. Não quer abrir mão de nada, então não se coloca debaixo dessa luz, porque ela exige algum comprometimento. Pode subir o amigo do teclado aqui para me ajudar, por favor. Exige algum comprometimento. Você quer subir aqui, continuar fazendo as mesmas coisas. O chopinho, a vodkazinha, a mesma coisa. E aí todo mundo que está sentado aqui é tolo. Você que é o espertão. Você se embriaga, enquanto tem jovem orando aqui até 6 horas da manhã. A galera vai para a vigília, você vai para o quiosque. Você vai para a beira de praia. E aí você quer ter autoridade para falar com essa galera? Não me leve a mal. Não tem como. Isso pode funcionar no bar, isso pode funcionar no futebol, mas aqui dentro não funciona. Uma hora a verdade vem à tona. Ah, pastor, eu acho que não tem nada a ver, irmão, então vamos sentar para ver se dá para a gente continuar caminhando junto, porque eu acho que tem algo a ver sim. Não tem problema nenhum em falar isso. Se eu não falo isso para a juventude que o Senhor me confiou, estou pecando.
Essa é a verdade. Eu vou casar com ela, qual o problema da gente já ter relação? Vários problemas. Vários problemas. Pergunta para uma pessoa que se frustrou e pensou isso. Procura uma pessoa que se frustrou. Uma pessoa que viveu essa vida e se deu mal. Continuou, vou pregar. Uma hora essa luz brilha e ela revela os pecados. Uma hora. Essas alianças precisam ser alianças intencionais. Um parceiro que sabe dos nossos erros e não nos edifica a partir disso é perigoso. Alianças devem ser libertadoras para que exista consagração no nosso meio. Precisamos ser uma juventude que zela pela espiritualidade um do outro. Não aquela vigilância, chata, mas uma saudável vigilância, de avisar para alguém, em amor, que ela está indo por um caminho perigoso, está indo por um caminho que não é legal, está indo por um caminho que não glorifica a Deus. Qual o problema disso, amigos? De entendermos que Deus nos chama para uma consagração, e zelar pela consagração do outro é o meu papel de cristão. A salvação é individual, mas a igreja é plural. Se eu vejo você indo para o buraco e não te livro do buraco, eu vou junto com você. Vou junto. Que o Senhor abra os nossos olhos, para não ter aquela frase do Abel: sei lá, cadê meu irmão, eu sou responsável por ele. Já tinha matado o irmão, já tinha sangue do irmão dele na terra. Ele falou: eu sou responsável pelo meu irmão, deve estar por aí fazendo qualquer outra coisa. De alguma forma nós somos responsáveis, sim, não por tomar conta, mas por zelar pela manutenção da consagração da igreja. Se chega todo mundo aqui preocupado em manter um nível de consagração, nós vamos viver algo diferente. Se lá na sua célula todo mundo busca a consagração, vai ser diferente, irmão, não tenha dúvida disso. Se na sua aula de pilates, você e seus amigos, você e suas amigas buscarem consagração ali, vai ser diferente. O papel do crente é esse, cara, é buscar consagração onde ele está. Senão ele é mais um, senão ele vive igual mais um. A consagração é o que nos distingue do mundo. Precisamos tomar cuidado com alianças que fazemos. Ananias e Zafira fizeram uma aliança pecaminosa. O pecado que sustenta uma aliança é o pecado que pode acabar com a sua vida. O mesmo pecado que sustenta é o pecado que pode te derrubar, é o pecado que pode me derrubar. É o pecado que pode nos impedir de viver o que Deus tem para nós. Alguns aqui têm um futuro lindo, já podiam até estar vivendo ele. Mas algumas coisas precisam ser ajustadas. Algumas arestas precisam ser aparadas para a gente chegar em algum lugar. Não estou jogando seta para ninguém, antes de tudo para mim. Algumas coisas na nossa vida precisam de aliados que nos mostram o caminho que nós estamos indo. Às vezes é bom. Um dia eu estava com a Pérsia, ela emagreceu bastante, graças a Deus, saudável, e ela chegou para mim e falou assim: quando eu estava acima do peso, por que você não me falava? Você tinha que ter falado. Eu falei: não, mas tem coisa que é melhor ficar calado. Ela falou assim: mas todo mundo via, ninguém me falava nada, eu só vejo nas fotos, vocês tinham que ter me falado. Eu falei: mas difícil. Com ela eu não falava, mas já falei com muito amigo meu. Irmão, sua esposa está magrinha, cuida do seu corpo. Irmão, sua esposa vai para a academia, se cuida, arruma o cabelo. Você anda todo desleixado por aí, se cuida.
Já cansei de falar, porque eu tinha liberdade. Um dia a pessoa fala assim: eu estava indo para o buraco, por que ninguém me falou? Estava acabando com o meu corpo, por que ninguém me falou? Estava acabando com a minha saúde, por que ninguém me falou? Já falei hoje na aula do Esferas. Falei: cuidado com o que vocês estão comendo hoje, galera. Vai chegar uma hora que esse monte de comida ruim, a conta vai chegar. Cuidado com esses ultraprocessados, cuidado com esse monte de agrotóxicos, coloca, cuidado, é legal hoje, é gostoso hoje, uma hora a conta chega. Eu vou ter muita culpa na minha mão. Quando Deus me chamar, Ele vai ter que avaliar se eu tenho condição de morar com Ele mesmo. Quando Ele voltar, eu não vou estar perfeito. Mas eu tenho certeza que eu vou ter feito o máximo para olhar para as ovelhas que Ele me confiou e não ter sangue na minha mão. Não é assim. Não me arrependo de jogar a real. Aqui nós não bebemos, aqui nós não compactuamos com sexo antes do casamento, aqui nós não fumamos, aqui nós não usamos droga, aqui nós tomamos cuidado com roupa, aqui nós não expomos o corpo de qualquer jeito. Eu não tenho problema em falar isso, porque eu não estou pecando em falar isso. Às vezes não te agrada, está tudo bem, mas tem gente que precisa disso. Desse direto, tu muda a roupa, tu para de beber logo, tu para de dormir na casa do outro. Mas às vezes a aliança não te confronta em nada. A pessoa sabe que você está mentindo, bate palma, tira foto, amplifica, conta para os outros. Olha lá, tem que ver o que ele está fazendo. Quero finalizar. Eu preciso entender qual que é a minha motivação como cristão. A deles nasceu no coração de outra pessoa, que era bom, mas o deles não era. Eles foram motivados pelo Barnabé, mas não tinham um coração de Barnabé. O Barnabé era generoso, eles eram ambiciosos. Não é porque todo mundo fez que eu devo fazer, não é porque tem gente sendo reconhecida que eu devo ser. Às vezes é bom eu me satisfazer com o anonimato. Talvez seja a hora de fazermos as pazes com o anonimato. Entender que é hora de ficar às vezes sentadinho. Entender que é hora às vezes de ficar sem ser visto. Satisfeito com o anonimato. Satisfeito com o anonimato. Teve um ano, você que é mais antigo, eu fiquei um ano sem pregar aqui no meu ano. O Gomes ministrava, eu coordenava a juventude, um ano sem pregar. Quem estava aqui mais antigo sabe disso. Pregava uma vez ou outra. Mas vinha no culto, ficava sentado, analisando, aprendendo e entendendo. Quando eu fui ministrar, já entendi o povo, já entendi a igreja. As pessoas já me conheciam fora do púlpito antes de me conhecer no púlpito. O anonimato muitas das vezes traz mais crescimento do que a exposição antecipada. Traz mais reconhecimento do que a exposição antecipada. Eu preciso me lembrar que Deus cuida da casa dele. E Ele não quer a casa dele sendo edificada na mentira e nem no pecado. O que os pastores não estão vendo, Deus está vendo. E é Ele que cuida da casa dele. O ministério não vai florescer enquanto o alicerce dele for a mentira. Aqueles dois morreram. E o que aconteceu? O temor tomou conta. O temor tomou conta. Imagina, se alguém morresse aqui. Ninguém quer. Mas imagina se Deus faz do mesmo jeito. Culto lotado aqui, conferência, Frontline Conference, lotado. Chama alguém para ministrar, pega o microfone aqui, pum, morreu, que é isso? Aí levanta um profeta, o Senhor tirou a vida dele, para que a igreja saiba que não se brinca com o altar. Eu duvido que no outro dia tem uma pessoa vivendo do mesmo jeito.
Eu duvido. Se nós pudéssemos por 1 milésimo de segundo ouvir o choro de quem está lá no inferno agora, nossa vida mudava. A gente parava de brincar. Se pudéssemos por uma fração de 1 milésimo de segundo sentir a dor de quem vai passar a eternidade longe do amor de Deus, nossa vida mudava agora. Existiria um movimento intencional de consagração para a gente. Nossa vida mudava. Se o Senhor nos mostrar mais uma vez, como mostrou, que Ele é que cuida da casa dele, a nossa vida muda. Nós temos algumas formas de mostrar que o Senhor cuida da casa dele. Primeiro, consagrando. Segundo, exercendo e aceitando a disciplina. Terceiro, zelando para que a igreja continue buscando o caminho da consagração. O temor tomou conta. Eles viram que Deus é zeloso, que Deus é real, eles mudaram de comportamento. O maior interessado na saúde da igreja é o próprio Deus. E eu preciso encarar o meu ministério como ele é. Eu preciso encarar a minha vida espiritual como ela é. Porque Deus sempre vai buscar gente sincera, gente verdadeira, gente com coração transparente. Que o Senhor nos leve a buscar consagração a partir desses ingredientes: sinceridade, verdade e transparência. Se o Senhor te enviar para algum lugar, esteja pronto para chegar naquele lugar consagrado ou consagrado. Acostume a dobrar os seus joelhos agora, para não precisar dobrar quando alguém estiver doente. Acostume a derramar lágrimas de alegria na presença do Senhor, para não derramar com uma notícia ruim. Acostume-se a pedir perdão agora, para não ter que pedir no caixão de alguém. O maior interessado na saúde da igreja é o próprio Deus. O maior interessado em ver uma juventude santa é o próprio Deus. O maior interessado em você ter um casamento santo é o próprio Deus. Eu não sou beneficiado pelo seu casamento santo, diretamente. Mas a igreja do Senhor é beneficiada pelo seu casamento santo. Eu não ganho nada, eu diretamente não ganho nada com você se guardando no seu namoro. Mas a igreja do Senhor ganha uma pessoa consagrada, ganha uma pessoa pura, ganha uma pessoa séria, ganha uma pessoa sensata. Eu não estou te pedindo isso para eu levantar um troféu. Eu estou te pedindo isso porque a santidade é o troféu. E que Deus olhe para nós e possa falar: olha para o meu filho, ele luta o máximo que pode para resistir ao pecado. Ela luta o máximo que pode para resistir ao pecado. Que em nós existe esse movimento de consagração. Se você puder, fica de pé no seu lugar.